queridíssima Carol, tudo bem? Carol, primeiramente, muito obrigado aí pela paciência, né? Acabou levando um pouquinho mais de tempo. O volume de solicitações ali do canal tem sido bem elevado, apesar do canal ter 1 ano, né? Então, pelo assunto ser muito novo e tá fazendo sentido para muita gente, acaba que me segura um pouco. Como eu faço cada análise com toda a atenção, com todo o cuidado, porque eu sei que cada condição é única, se eu fizer as pressas na correria, posso acabar realmente não entregando o melhor de mim nessas análises. Então, o objetivo desse vídeo aqui vai ser levantar características, inclinações naturais, analisando o seu perfil de corpo e o seu tipo de crânio. Vai ser uma análise um pouco mais ligada à parte física e mental, inclinações naturais, né? E eu deixei também uma pasta chamada recomendações no link que eu enviei para você, onde eu falo um pouco mais do lado espiritual. O ser humano é dividido em 3 camadas, né? Nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. Você, como indivíduo, é um código-fonte, uma criptografia, um tipo de algoritmo. Uma vez criado, nunca deixará de existir, né? O seu cérebro, ele já é um computador, uma inteligência artificial, né? É a inteligência artificial ancestral que eu falo, né? Antes de existir inteligência artificial como nos tempos de hoje, já existia o cérebro humano, que ele tem essa capacidade incrível de fazer tanto a nossa gestão mental quanto a nossa gestão física. Então, enquanto eu estou falando, meus pelos estão crescendo, coração batendo, troca de células, reconstrução de tecido, olhos piscando, né? E por aí vai. Mais de 90% das nossas funções físicas e mentais são automatizadas pelo nosso cérebro. Ele é um grande gestor, né? E ele faz o controle desse corpo, desse veículo que nos permite tocar o mundo. Então, o elo entre o mundo e nós, como indivíduos, seria o nosso cérebro. Então, existem cérebros diferentes, existem corpos diferentes. Cérebro e corpo é só uma ferramenta. Quando você olhar no espelho, essa figura que você está olhando aí, né, entenda que isso aí é uma máquina que está aí para te servir. E como toda máquina, assim como todo animal da natureza também, é possível ler características, né, inclinações naturais através da estrutura do corpo humano. Então, pode pegar qualquer animal da natureza, você vai perceber que todos eles têm uma configuração de corpo e cérebro muito ligado ao ambiente que eles vivem, à sobrevivência deles. Eles têm mais capacidade para certas coisas e não têm tantas capacidades para outras, né? Literalmente, os animais trabalham com o que têm, né? E os seres humanos também, só que nós somos mais sutis, mais sofisticados, né? De todos os seres que vivem nessa terra, o ser humano é o ser mais livre e mais complexo, né? Nós somos os únicos seres capazes de processar a realidade exatamente como ela é, em profundidade, né? Então, não existe um animal da natureza que consegue olhar para uma ave, né, voando ali e pensa assim: eu acho que eu posso usar um recurso aqui, outro ali, projetar mecanismos para me permitir voar. A gente olha para os peixes, para os animais do mar, e a gente pensa, bom, eu não consigo nadar como esses bichos, mas eu posso construir mecanismos que me permitem realmente fazer o que eles fazem. Muitas vezes até melhor, né? Então, o ser humano, ele é como se fosse um deus nessa terra, um rei, né? Um eterno rei. Então, nessa análise aqui, eu vou apontar certas características, inclinações naturais que provavelmente estão presentes aí na sua vida. E o mais interessante é que a melhor forma de você testar a análise craniana é em você mesmo. Então, eu aqui com a minha capacidade, a minha habilidade, e você daí com a sua convivência, né? Usando esse corpo, esse cérebro. Então, quando você começar a avançar um pouquinho na análise, você vai perceber que muitos dados que eu vou trazendo, o seu cérebro ele vai puxando lá do inconsciente, ele vai cruzando esses dados, ele vai percebendo, olha só, por isso que eu sempre tive performance para isso, por isso que geralmente naquilo ali eu me dava bem, naquilo ali já não era tão bem, né? Então, nosso cérebro ele tem todos os dados guardados aí, né?
Desde quando você estava no ventre da sua mãe, os batimentos cardíacos dela, os padrões cardíacos, né? Quando ela estava tensa, quando ela estava feliz. Essas alterações, todos esses dados estão lá, dentro do seu cérebro, né? Assim como a primeira fruta que você comeu, a primeira vez que chegou numa sala de aula, a carteira que você se sentou, a cor da camisa da professora. Todos esses dados, detalhes que a gente percebeu na nossa vida, de forma consciente e inconsciente, estão lá gravados, principalmente no nosso inconsciente, né? Então o cérebro joga bem lá pro fundão para evitar que a gente fique pensando nos detalhes do passado o tempo inteiro, nos deixando mais presentes. Ou seja, nosso cérebro é um grande mordomo que está aí para nos servir. Esse é o grande papel dele, né? E existem pessoas de cérebros diversos, né? Então, hoje eu vou analisar um pouquinho mais esse perfil de crânio aqui do guerreiro filosófico. É um perfil de crânio que eu falo bastante, estou falando esse ano bastante, né? Comentando ali certas inclinações e capacidades naturais que ele costuma ter. Bom, antes de começar, deixa eu explicar um conceito que está arraigado na sociedade. Sempre esteve aí, mas nem todo mundo consegue perceber dessa forma. Vamos pensar na sociedade humana. O ser humano ele é dividido em 3 camadas. Ele é um ser espiritual por trás de um cérebro que controla um corpo. Isso é a nossa geografia interna, nosso game interno. O ser humano tem 2 games para jogar ao longo da vida. A nossa convivência dentro de nós mesmos, dentro do nosso corpo ali, utilizando o nosso cérebro, e a nossa convivência no mundo aberto, né? Então nem tudo que está acontecendo no mundo ao seu redor você sente no seu mundo interior. Nem tudo não, nada que você sente dentro do seu interior, o mundo aberto sabe, né? Então são geografias diferentes, uma é mais mental, a outra é mais física, sensorial, né? Então o ser humano é dividido em 3 camadas e o modo de sobrevivência dele também é dividido em 3 camadas. A sociedade tem 3 principais problemas para resolver sempre. O primeiro problema, trazer recursos. Seja numa aldeia primitiva, seja numa sociedade moderna, recursos sempre vão ser necessários, energia, né? O outro problema é cuidar das estruturas, né? Não só ferramenta, logística, abrigo, estradas, né? Mas também tecnologias, armas, ciências, né? Ferramentas, enfim, são coisas mais técnicas, né? Que a sociedade sempre tem que lidar. E também tem esse lado da gestão humana. 3 problemas: trazer recursos, cuidar das estruturas e fazer gestão humana. Cuidar do ser humano convivendo em grupo, em sociedade. Se não houver gestão humana, a sociedade se destrói de dentro para fora. Se não houver controle, se não houver leis, liderança religiosa, liderança política, né? Empresários, pessoas que criam soluções, pessoas que geram atenção, tipo artistas, né? Músicos, pintores, cantores, né? Você tem aí muitas pessoas que lidam com a gestão humana. Então, eu chamo de campo das ideias, né? Enquanto a galera que lida um pouco mais ali com a parte de puxar recurso, de caçar, né? Puxar energia para dentro da sociedade, eu chamo eles mais de físicos sensitivos, são pessoas melhores com o corpo, com 5 sentidos, estão muito presentes entre os atletas, por exemplo, né? Também tem as pessoas que lidam um pouco mais aí com a parte estrutural, seriam pessoas mais do campo lógico, né? Do campo dos dados, da precisão, lidam mais com coisas do que com pessoas. E tem aquele perfil de pessoa que é mais do campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual. Esse lida mais com seres humanos do que com coisas, ou com a própria natureza, com a própria capacidade física. São pessoas mais mentais, assim como as pessoas muito mais puxadas para o lógico, né? Para a lógica matemática, são muito mentais em dados. Assim também pessoas mais criativas, filosóficas, espirituais, elas são mais inclinadas para essa parte um pouco mais humana, para compreender a sociedade, o ser humano, processam melhor ciências que têm inúmeras variáveis, não são 100% exatas. Estudar o ser humano é uma coisa que não é 100% exato.
Estudar clima também não é uma coisa 100% exata, antropologia, né, psicologia, você vai pegando aí, tem ciências que elas têm inúmeras variáveis, né? Não são 100% exatas como ciências mais lógicas. Então, o arquiteto, ele se encaixa nessa camada social, né? Lembra? Ser humano dividido em 3 camadas. A sociedade também é dividida em 3 camadas. A camada que o arquiteto lida é diretamente com o campo criativo, filosófico, espiritual. Eu gosto de comparar o arquiteto ao engenheiro, né, para a gente observar certas diferenças. O engenheiro, ele seria mais lógico, né? Ele seria mais preciso, ele é estrutural. Ele quer fazer aquilo funcionar da melhor maneira possível, né? Já o arquiteto, ele tem um pouco do engenheiro, mas ele também tem um pouco desse lado humano. Então, você pode pegar um prédio que foi projetado por um arquiteto e por um engenheiro. A diferença ali no resultado está intimamente ligada à conexão humana, né? Um arquiteto, através das suas estruturas, ele consegue transmitir algo, ele consegue meio que influenciar a pessoa a ter certos comportamentos, né? Deixá-la mais relaxada, mais segura, né? Ou ter uma percepção de grandeza naquele ambiente. O arquiteto, ele lida muito com os detalhes, ele lida muito com os sentidos humanos, com a percepção, né, das pessoas. Então, o arquiteto, ele tem uma inclinação mais para o campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual. O engenheiro já tem uma inclinação maior para o campo lógico-matemático, né, pessoas dos dados. Então, essa é a grande diferença entre arquitetos e engenheiros, né? Os arquitetos são mais científicos, os engenheiros são mais científicos, os arquitetos são mais artistas, né? Então, só dando essa breve introdução à diferença das profissões, para eu conectar um pouco mais logo à frente essa análise com traços que eu vou trazer do seu crânio, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que a nossa predisposição física e mental sempre influencia muito nas escolhas que a gente faz ao longo da vida, principalmente profissional, né? Geralmente as pessoas que melhor performam numa profissão, que é o caso da Carol aqui, a Carol atende o mercado de alto nível, né, de luxo, então no mínimo essa pessoa gosta do que faz. Ela tem a mente dela funciona bem para isso, né? Eu chamo de zona de conforto positiva. Quando a sua estrutura física e mental já tem certas inclinações para ser boa em algumas coisas e você foca o tempo em cima daquilo ali, né? Você se forma em cima daquilo, né? Então, ao invés de ficar tentando desenvolver habilidades novas aleatoriamente, quando a pessoa acerta, né, no que bate bastante com ela, geralmente a performance ali é boa. São as pessoas que trabalham por vocação, por exemplo. Pega um médico por vocação, ele traz um benefício muito grande para a sociedade. Uma pessoa que já tem uma predisposição, ela já quer fazer aquilo, né? Ela gosta daquilo, não é só grana, não é só a profissão em si, mas tem um propósito maior ali, né? A mente da pessoa performa melhor para aquilo, né? Então, assim também são os arquitetos. Os arquitetos não estão ali por acaso. Existem configurações, existem inclinações que os permite gostar disso. Nem todo mundo quer ser um arquiteto, né? Principalmente por vocação. Tem muita gente que não só quer ganhar uma grana com o que faz, né? E não tem problema com isso, mas geralmente os que mais performam são aqueles que são apaixonados, que são focados no que fazem, já tem uma inclinação natural, né? Algo já os puxa para aquilo de alguma maneira, né? Então, vamos começar a análise aqui pelo formato de testa. Primeiro, a Carol tem o que eu chamo de testa quadrada em rampa, né? Aquele perfil de testa que mescla lógica e sensibilidade. Ou seja, a testa é quadrada, porém ela não é 100% reta. Se você pega da linha do queixo e sobe até os olhos e continua subindo, você vai perceber que a testa puxa para trás, né? Então, vamos colocar os extremos aqui. Uma pessoa de testa muito quadrada, muito volumosa, né? Geralmente tem uma inclinação maior para a lógica.
A testa da Carol aqui tem de 3 a 4 dedos. Se ela colocar os dedos dela de lado na testa, ela vai perceber que nessa curva aqui já deve estar começando a pegar o 4º dedo dela. Então, eu chamo de testa média. Testas muito volumosas geralmente estão na altura do topo da cabeça da pessoa, né? Às vezes são de 4, 5, 6 dedos, né? São testas muito volumosas, muito avantajadas. Geralmente os olhos da pessoa ficam mais cerrados, ficam mais frios, pouco expressivos. Quando a testa fica extremamente reduzida e puxada para trás, a pessoa já começa a ter um lado mais expressivo, né, mais sensitivo. Os sentidos ficam mais aflorados aqui na captação. O rosto às vezes fica um pouco maior, né? Então, esse é um extremo oposto da testa muito grande, muito quadrada, né? Então, a testa da Carol é o meio termo entre esses dois mundos. Quadrada em rampa, né? Tem um volume de 3 a 4 dedos, ou seja, não é uma testa arredondada e reduzida, nem uma testa quadrada e grande. É uma testa média quadrada em rampa. Geralmente, essa característica ela está presente em pessoas que mesclam esse lado de análise, de processamento de dados, de usar a lógica profunda, com a lógica rápida, ou seja, a sensibilidade. É aquele perfil de pessoa que consegue estudar profundamente as coisas, mas também consegue ter reflexos aguçados no esporte. Olha só a diferença de uma performance mental ligada à parte física e a diferença de uma performance mental ligada a dados, né? A pensar profundamente, de forma lógica. Então, a testa quadrada em rampa, ela mescla, une um pouco desse lado sensitivo do ser humano com o lado lógico-matemático. Então, também é um perfil de testa muito presente em grandes comunicadores, tá? Em pessoas ali que têm uma performance boa para processar, né, dados, entender as coisas, as pessoas, mas também na hora de retornar eles têm uma frequência boa, eles conseguem se comunicar na frequência do público. Isso pode se manifestar aí na comunicação no dia a dia, né? Eu pude conversar com a Carol e a Carol é uma pessoa que no mínimo sabe se comunicar muito bem, né? Então, é uma característica muito comum. Testa quadrada em rampa, existe uma inclinação natural. Testa quadrada em rampa e testa arredondada são os melhores para comunicação, sendo que testa quadrada em rampa costuma estar entre os melhores, os mais destacados, né? Então, vou até abrir aqui alguns artistas, né? Ó, tem o P. Diddy aí, que envolvido em polêmica, quadrado em rampa. Ó, 50 Cent, quadrado em rampa. Ó, Beyoncé, testa arredondada. Freddie Mercury, quadrado em rampa. Ó, o Michael Jackson, quadrado em rampa. Stevie Wonder é mais arredondada. O nosso queridíssimo Tim Maia, né? Testa quadrada em rampa. Ó, Gustavo Lima, Anitta, a Jojo Todinho, né? Roberto Carlos. Olha aí. Zezé de Camargo e Luciano. Os dois têm testa quadrada em rampa, né? Dr. Dre, o Drake, Pixinguinha, né? Que eu adoro as músicas dele. O Eminem. Essa imagem do Eminem aqui nem é o Eminem real. Eu acho que eles duplicaram, né? Então o crânio não está exatamente ali do jeito que é, mas o formato em si mantém fiel. Você vai ver nas fotos reais dele que ele tem testa quadrada em rampa e ele tem topo de cabeça elevado, que é outra característica que eu vou comentar mais para frente. Nessa análise. Mas olha só, testa quadrada em rampa, testa um pouco arredondada. Geralmente os grandes artistas eles têm a testa um pouco mais puxada para trás. O formato pode ser arredondado ou pode ser quadrado em rampa. Artistas são comunicadores, né? De certa forma eles conseguem gerar algum tipo de frequência, seja visual, seja auditiva. Enfim, o artista ele mescla muito da lógica e da sensibilidade, né? Ele não pode ser extremamente lógico, né? Ele também não pode ser extremamente sensível. Tem que haver um certo equilíbrio ali de análise e capacidade sensitiva, né? Então, testa quadrada em rampa geralmente está muito presente em pessoas que têm uma capacidade comunicativa boa,
né? Também são pessoas que têm uma certa capacidade de processar bem através dos 5 sentidos. Olha que interessante. O rosto da Carol é maior do que o rosto dela. Perdão. O rosto da Carol é maior do que a testa dela. O rosto da Carol não é maior do que o topo de cabeça dela, né? Essa conclusão eu vou chegar logo ali à frente para você entender um pouco melhor essas métricas, mas vamos nos focar um pouco aqui no rosto. Olha como o rosto da Carol é expressivo. Ele tem os sentidos aguçados. O desenho de cada sentido é de médio para grande, né? Então, quanto mais a testa tem um formato reduzido ou médio, mais os sentidos ficam aflorados na parte de captação, né? Então, pessoas de testa extremamente reduzida, elas são muito boas para processar os dados que chegam através dos 5 sentidos. Muitas vezes tem um reflexo mais aguçado, uma velocidade de pensamento maior, né? Então, acaba ganhando mais expressão. Se a Carol fosse bem mais textuda, ela provavelmente não teria essa expressão que ela tem, né? Esse rosto expressivo que parado consegue transmitir algo, né? Tem pessoas que são extremamente frias, o olhar, o jeito delas assim não cria tanta conexão. Já as pessoas de testa média, quadrada em rampa, são geralmente as melhores para conexão humana. Entre as mulheres também são as mais belas, as que têm topo de cabeça elevado e testa média. Às vezes quadrado em rampa, às vezes quadrado, arredondada. Geralmente as mulheres mais atraentes, mais bonitas visualmente para a sociedade, elas têm esse tipo de configuração de crânio. Pode olhar aí as robôs de inteligência artificial que estão se propagando, né? Que as primeiras, as mais realistas que tem. Olha a configuração de crânio delas para você ver. Nuca média, topo de cabeça elevado, testa média, né? Geralmente aí gera um corpo de velocista, né? Traz ali os sentidos um pouco mais aguçados, a testa não é tão volumosa, o topo de cabeça é na mesma proporção do rosto, né? Então, a beleza da Carol aqui, muito disso está ligado, ó, a essa configuração geral, não só o rosto, né? Os traços são bonitos, mas também o conjunto no geral, né? Entre as mulheres, geralmente cria um pouco mais de conexão, né? Então, se você observar aí no perfil da Carol, vou até deixar depois aqui certinho, se alguém estiver assistindo esse vídeo no futuro, mas você vai poder observar ali fotos, vídeos no perfil do Instagram dela, e você vai perceber que realmente é uma mulher com uma estética muito bem equilibrada, né? Então, mais aceitável socialmente, né? Então, a testa quadrada em rampa é uma das configurações aqui que formam um bom comunicador, né? Topo de cabeça elevado também. Geralmente, as duas principais características mentais que estão presentes em bons comunicadores, pessoas que criam conexão humana, que conseguem projetar algo que comunica com o ser humano de alguma maneira, geralmente estão em torno desse tipo de configuração, né? Lógica e sensibilidade mesclada. Então, como a testa é média, o rosto já é um pouco mais aguçado. Olha só como a orelha, o nariz, né? O formato de boca, os olhos, eles acabam sendo um pouco mais expressivos, né? Então, testa quadrada em rampa também tem uma coisa bem interessante ligada ao corpo. Geralmente são pessoas que têm uma facilidade maior para lidar com dor, pressão, escassez, desconforto. Elas conseguem treinar isso melhor. As pessoas que mais lidam com desconforto, têm mais facilidade para isso, são as de testa mais reduzida e arredondada. As pessoas de testa quadrada em rampa, elas têm uma certa predisposição também, né? Em parte são bem mentais, mas em parte também são um pouco mais sensoriais, físicas, né? Então, além de processar bem os dados que chegam através dos 5 sentidos, também costumam processar bem as sensações do corpo, né? Ser um pouco mais resistente a certos estímulos, né? Então, vou falar um pouco mais dos 5 sentidos logo à frente, né? Com um pouco mais de detalhes, mas a conclusão geral aqui do testa quadrada em rampa, mentalmente, tem uma certa facilidade para mesclar lógica e sensibilidade.
ou seja, processa dados de forma profunda se quiser, mas também usa a lógica rápida nos momentos que tem que utilizar. Isso envolve reflexo nos esportes, é um exemplo, né? Então, mentalmente tem uma performance para esse lado, mas também mentalmente tem uma facilidade de desenvolver comunicação, né? Então, lógica e sensibilidade. A pessoa fala para você, você está processando dados. Quando você vai retornar, você está projetando dados. Então, a frequência, a sensibilidade que você tem para retornar, ou seja, falar de volta com essa pessoa, acaba criando ou não essa conexão, entendeu? Então, os testa quadrado em rampa geralmente são os melhores para comunicação por conta dessas inclinações naturais. Mas como eu disse, tudo que se trata de ser humano nada é 100%. Então sempre tem pessoas que fogem à regra. Não é o caso da maioria, né? Então vamos lá, vamos passar para outra característica aqui. Vamos analisar agora o formato de nuca da Carol, né? O interessante é que eu vou analisando cada parte e no final eu já faço essa conclusão geral para tudo se encaixar, né? Então vamos lá, a Carol tem o que eu chamo de nuca média. Nuca média é o meio termo entre nuca curta e nuca longa, né? Então vamos pegar aqui e vamos ver o que é uma nuca curta e uma nuca longa. Ó, isso daqui é uma nuca curta. Tá vendo? A pessoa praticamente aqui no osso occipital, a pessoa tem um volume muito reduzido. A massa cerebral não foi tão distribuída aqui para trás. Muitas vezes foi mais distribuída para o topo, para a testa, para o rosto aqui, né? A pessoa ganhou mais volume nessas partes. A nuca longa é aquele perfil de nuca que faz uma ponta para trás, que puxa muito para trás, né? E a nuca média seria esse perfil de nuca aqui, que é o meio termo entre os dois mundos aí. Pessoas de nuca muito alongada costumam ter mais facilidade para perder peso. São mais leves, são mais resistentes para esforço repetitivo. Pessoas de nuca um pouco mais alongada, um pouco mais reduzida, elas costumam ter uma capacidade maior de acumular força bruta, massa, estocar recurso. Geralmente é um tipo de genética que vem de lugares frios ou climas ali perto dos 22 graus, abaixo, né? Então, enquanto pessoas de nuca longa têm mais facilidade para emagrecer e serem mais resistentes para esforço repetitivo, ou seja, maratona, pessoas de nuca curta têm mais facilidade para estocar energia, para acumular força, densidade óssea, mas não tem tanta resistência para esforço repetitivo. Por isso que os maiores bodybuilders não são os melhores maratonistas, e vice-versa. Por isso que os grandes maratonistas não se tornam grandes bodybuilders, né? Pessoas de nuca média é o que eu chamo de nuca de velocista. Ele mescla força e resistência, gerando velocidade e mobilidade. Então, olha a diferença de corpo entre os melhores maratonistas, né, os melhores velocistas e os melhores homens de carga, homens de muita força, né? Pessoas de nuca mais alongada têm o corpo mais magrinho, como um todo, né? As proporções são bem finas, os tendões se mostram mais. Pessoas de nuca média têm mais volume no centro do corpo, ou seja, aqui no peito, no bíceps, na coxa. Quando vai chegando nas pontas, fica mais fino. Olha a canela, né? Ó. Olha o antebraço, como é que é fino. Pode olhar os grandes velocistas aí, né? As pessoas de nuca curta já têm um corpo mais distribuído ali, com massa até nas pontas. As pontas costumam ser mais grossas, né? Essas pessoas têm uma facilidade de acumular massa, né, com mais eficiência. Então, se a gente olhar aqui, ó, você vai ver esse padrão em todos os maratonistas, velocistas e homens de carga, os melhores, os mais destacados, né? Olha aí, nuca média, nuca longa, nuca curta. Ó, homem de carga, nuca curta, tá vendo? Esse super bitelo aqui é um cara gigante, muito forte. Arnold Schwarzenegger, olha a nuca dele, bem reduzida ao corpo. Tem mais facilidade para esse tipo de performance. Olha aqui, grandes velocistas, olha só como a canela é mais fina, olha o centro do corpo como ganha massa, olha as pontas do antebraço, ó. O Usain Bolt, né?
um dos maiores velocistas de todos os tempos. Olha o centro do corpo como é que é forte, olha as pontas como é que são finas. Então isso está presente em todos eles, né? E olha as testas também que eu comentei, que interessante, quando puxa um pouco mais para trás. Pode olhar, a maioria esmagadora dos grandes atletas tem uma testa mais puxada para trás. Pode ser quadrada em rampa, pode ser arredondada, né? Dificilmente é aquele formato de testa muito quadrada, muito reta e volumosa, né? Então, ó, tá aí o Usain Bolt, olha as canelinhas, tá vendo? Olha a coxa, como é que começa a engrossar o centro do corpo. Pessoas de nuca média, né? Olha pessoas de nuca longa. Então, por que que eu tô mostrando tudo isso? Porque a Carol tem o formato de nuca média, né? Não é a nuca mais alongada, não é a nuca mais reduzida. Isso acaba gerando o que eu chamo de corpo de velocista. Olha que interessante. As canelas são um pouco mais finas, a coxa, o centro do corpo já começa a ganhar mais massa, né? Os antebraços também são finos, né? Então é o perfil de pessoa também que quando engorda muito, o centro do corpo fica aquela bola, as pontas ficam fininhas, né? Já viu pessoas assim? Meio funil? Né? Então, o corpo de velocista, principalmente nas mulheres, geralmente é o tipo de corpo mais atraente. Ele está muito ligado a essa coisa da eficiência, né? Enquanto o maratonista é extremamente resistente, o homem de carga é muito forte. O velocista ele é mais eficiente, principalmente para explosão, para velocidade, né? Ele tem resistência, ele consegue fazer maratona, mas ele também consegue fazer levantamento de peso. Ele é um híbrido entre essas capacidades, né? Então, dentro da raça humana, esse é o perfil de corpo que geralmente ali transmite, pelo menos aqui em países mais quentes, transmite essa sensação, né, de uma boa genética, de uma boa capacidade, né? De forma inconsciente o ser humano processa muita coisa assim, né? Então, nuca média costuma gerar a capacidade de ter força e resistência mesclado, uma certa velocidade e mobilidade, né? Então, provavelmente, entre ser a mais resistente ou a mais forte, o corpo da Carol deve estar um pouco mais puxado para essa coisa da velocidade, da mobilidade, né? Da eficiência, vamos dizer assim. É excelente para esportes como boxe, como sprint, skate, surf. Cara, tem muito tênis, por exemplo, basquete, futebol, tá vendo? São esportes que exigem mobilidade, né? Velocidade também. Pensar e agir rapidamente sob diversas circunstâncias. Olha a diferença de uma maratona para um futebol. A maratona, ela dura muito tempo, você fazendo esforço repetitivo ali, você gerencia muito bem o seu interno, sua geografia interna, e fica só repetindo aquele movimento, por horas muitas vezes. Já o futebol são situações diferentes o tempo inteiro. A bola chegou em você, é uma situação diferente. Alguém chutou a bola, já é uma situação diferente. É o tempo inteiro a mente lidando ali com movimentos diferentes, situações diferentes, né? Então, o velocista ele costuma se destacar mais nesse tipo de esporte, tá vendo? Então, a configuração aqui de nuca da Carol com o tipo de testa que ela tem, geralmente acaba trazendo uma performance aguçada nesse sentido, né? Essa capacidade ali de pensar, mas também o corpo tem uma velocidade de resposta, né? Reflexos deve ser uma coisa interessante aí que a Carol deve ter, né? Um pouco mais aguçada. A capacidade ali, muitas vezes, de ter uma certa resistência física, né? Consegue trabalhar isso bem. Não é aquele perfil de pessoa que engorda tão facilmente, também não emagrece tão facilmente. Tá equilibrado ali. Consegue fazer ambos. Tem pessoas, as pessoas de nuca mais reduzida, elas têm muita dificuldade para perder massa corporal. Geralmente, as pessoas de nuca mais longa, elas têm mais dificuldade para acumular massa corporal. As pessoas de nuca média, geralmente têm a mescla entre esses dois mundos. Em parte, tem configuração para estocar energia, mas em parte também tem configuração para resistência extrema, para uma gestão do que entra, né, um pouquinho mais refinada, vamos dizer assim, né? Então, só a Carol vai saber dizer, entre ser uma maratonista
uma levantadora de peso ou uma velocista, né? Qual desses você sente que faz mais sentido com a sua condição aí, né? Então, depois ela vai saber dizer. Outra característica interessante aqui é o topo de cabeça, né? Essa é a principal característica, é o que resume bastante esse vídeo aqui. O topo da cabeça da Carol é bem elevado. Lembra que eu falei? A testa é menor do que o rosto, mas o rosto é na mesma proporção do topo de cabeça. Pega a linha dos olhos e orelha, passa essa linha aqui, ó, entre a boca e o queixo. O volume de informação que tem aqui é o mesmo volume que tem aqui para cima, né? Então o topo da Carol é bem elevado. Essa característica é muito presente em pessoas que têm uma inclinação maior para o campo das ideias, criatividade, filosofia, espiritualidade. Entre ser uma pessoa extremamente física sensitiva, instintiva, ou uma pessoa mais lógica matemática, mais fria, focada nos dados, ou uma pessoa no campo das ideias, criatividade, filosofia, espiritualidade, provavelmente a configuração craniana dela deve puxar ela um pouco mais para esse lado criativo, filosófico, espiritual, falando mentalmente, e esse lado físico sensitivo, de guerreiro, de caçador. Lembra, a sociedade não tem 3 perfis de pessoas principais para resolver 3 principais problemas? Trazer recursos, cuidar das estruturas e fazer gestão humana. A Carol tem muita capacidade para fazer gestão humana, servir ao ser humano diretamente, né? Já existe uma inclinação natural ali, mas ela também tem esse lado caçador, instintivo, predador, né? De ir para a guerra, por exemplo. Então, vou usar alguns exemplos aqui para a gente falar um pouquinho mais do topo de cabeça e depois eu finalizo explicando o perfil de crânio no geral, né? Mas olha uma coisa interessante. Vamos ver aqui em algumas outras imagens. Ó, isso daqui são crânios encontrados aí no mundo inteiro, mas os mais famosos aí você tem os crânios do Peru, crânios de Paracas. São crânios que foram encontrados e que eles dão muito indício de que não são crânios alongados artificialmente, assim, eles não usaram técnica. Tem tribos africanas, por exemplo, que amarravam o crânio das crianças desde pequeno para o topo da cabeça crescer muito. E já tem estudos, né? Já tem documentários que mostram que esse tipo de crânio aqui ele já existiu. Existiam humanos com crânios assim. E esses humanos geralmente eram muito inteligentes dentro da sociedade. Eles geralmente tinham um papel de destaque muito grande. Não é pelo crânio em si, mas pela capacidade que eles tinham. Eram considerados pessoas extremamente inteligentes, né? Então, não deviam ser os mais científicos, também não deviam ser os mais capazes fisicamente, mas a capacidade mental para compreender a sociedade, vê-la de cima, provavelmente devia ser muito aguçada, né? Então, olha só como essa característica se apresenta aí não só na Carol, mas também no filho dela, né? No marido dela. Todos eles têm topo de cabeça elevado. É uma coisa interessante que, geralmente, as nossas características, nossas inclinações naturais também criam muita conexão com outras pessoas que têm um pouco daquela configuração ali, né? Então, isso vai vindo para a nossa vida em muitas camadas, né? Mas olha que interessante, como líderes religiosos, eu vou mostrar alguns, mas observe vários por aí, né? Os maiores. É sempre bom você olhar os maiores, os mais destacados, que você sempre vai perceber esse padrão. São pessoas que chegaram ali, não foi à toa, não foi por sorte. No mínimo, elas são muito inteligentes, né? Então, tem o Edir Macedo aqui, tem o Silas Malafaia, né? O R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, ó. Olha aí, né? Papa, né? Olha só esses papas aqui, como o topo da cabeça é muito elevado, ó. A testa não é maior do que o rosto, mas o topo de cabeça é na mesma proporção do rosto. Não, olha aí. Literalmente são mais cabeçudos, né? O coco é puxado para cima, né? Então, olha aí, o Chico Xavier, né? Ó, padres, né? O Fábio de Mello, Marcelo Rossi, são pessoas bem conhecidas, mas ó, todos eles, topo de cabeça elevados.
Se eu não me engano, esse cara aqui é dono da maior igreja da Coreia do Sul. É muita gente que vai na igreja desse maluco aqui. Olha lá o coco dele, como é que é puxado pra cima, tá vendo? Né? Tem um volume ali. Esse daqui, se eu não me engano, é o Billy Graham. Né? Olha só o coco do Billy Graham, como é que é puxado. Né? Tem um volume bem elevado ali em cima. Então, aqui alguns exemplos também de crânios encontrados, né, por aí pelo mundo. Então, se você digitar aí no Google crânio de Paracas, crânios do Peru, tem até um documentário do History Channel, chama Alienígenas do Passado. Dá uma olhada nesse documentário aí que você vai ver vários episódios ali falando de crânio. Você vai se surpreender, né, com o quanto isso aqui é real, né, o quanto esses crânios, esses perfis de pessoas já existiram. E eu costumo dizer que as pessoas do passado eram mais inteligentes do que as pessoas dos tempos de hoje. É porque a tecnologia, ela acaba nos fazendo ficar um pouco confuso nesse sentido, né? Tipo, a gente olha e, nossa, o mundo é mais tecnológico, então a gente deve ser mais inteligente hoje em dia, né? Não. Tudo que a gente tem de tecnologia hoje veio de base do passado. A humanidade chegou onde chegou justamente por conta desse volume de descobertas, de dados gerados no passado. Então, hoje o ser humano, na verdade, ele é menos intelectual do que os do passado. Olha só como a espiritualidade era o centro das sociedades no passado, né? Como o lado espiritual estava intimamente ligado com a política e com o povo, né? Com o reino. Então, os seres humanos no passado eram mais físicos sensitivos e mais criativos filosóficos e espirituais. Eram lógicos também, mas nem tanto quanto hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito mais capacidade lógica por conta do contexto, o volume de dados disponível, as tecnologias. No nosso telefone a gente tem desde Google, inteligência artificial, então você não precisa ser tão, é, tão evoluído mentalmente para saber muitas coisas hoje em dia, para pesquisar profundamente as coisas, né? Mas no passado as pessoas faziam muito com muito pouco com o que tinham. E geralmente tinham pessoas que se destacavam muito. Você pode perceber que a genética no passado era uma prioridade. Os casamentos, né, a junção de reinos era uma prioridade. O famoso sangue azul, vamos dizer assim, né? Havia uma valorização maior da genética no passado, né? Então, você ter sangue de rei, por exemplo, era um negócio ali extremamente escasso, né? Então, hoje em dia, a maioria esmagadora não liga para esse tipo de coisa, mas fato é que existiam linhagens genéticas no passado intactas, né? E muitas também não conseguiram passar para frente. Uma delas é esse tipo aqui. Esse tipo de humano que tinha um crânio que não era normal. Não era normal para hoje em dia, mas no passado com certeza tinham alguns por aí e eles eram vistos dentro da sociedade, né? Então depois dá uma olhadinha aí, você vai perceber. Então, deixa eu abrir também aqui, ó, outros exemplos. Olha só como arquitetos geralmente têm um topo de cabeça mais elevado, né? Olha aí. Ó, Zaha Hadid, que é uma mulher que eu admiro o trabalho dela há muitos anos, né? É extremamente criativa. As obras dela ali, as pessoas falam que tem sensações dentro, assim. Entra e todo arquiteto ele transmite algo, né? O arquiteto ele nunca é frio no trabalho dele, ele sempre tem alguma coisa ligada à conexão humana ali, né, ao bem-estar da pessoa ali dentro, as sensações que ela vai ter quando ela caminha dentro daquele ambiente. Então, o trabalho dela é bem forte nisso aí. Outros arquitetos, esse daqui, se eu não me engano, é o Philip Stark, né, que é um cara também extremamente criativo, muito inteligente, né? Então, só alguns exemplos aí para nossa queridíssima Carol observar também, né? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Então, retornando à questão do topo de cabeça mais elevado, geralmente puxa a pessoa um pouco mais para o campo das ideias, né? Tem uma capacidade maior ali de compreender a sociedade, seus padrões, né? Seus grupos, seus gostos. Então, os melhores arquitetos do mundo, pode olhar, cara.
geralmente, não importa a raça, tá? Não importa o continente que o cara veio. Em todo lugar do mundo sempre vão haver pessoas com topo de cabeça elevado. Assim como sempre vão haver pessoas também de topo de cabeça baixo, nuca mais longa, testa reduzida, testa grande. Tem vários tipos, né? O que eu faço aqui é identificar, catalogar, né, e levantar esses dados para a pessoa analisar. Então só a Carol vai conseguir observar, né, entre ser extremamente lógica, matemática ou criativa, filosófica, espiritual, o que será que puxa mais a energia mental da Carol? Faz ela performar bem ali, né? Será que é a parte mais lógica ou é a parte mais do campo das ideias? Uma coisa interessante, ó, até o logo do canal, ele tem uma característica de topo de cabeça bem elevado. Em homenagem ao meu avô, isso aí eu vou explicar um pouco mais no futuro, vou fazer um vídeo só falando disso, mas é a característica que mais separa o ser humano dos animais, né? Entre ser extremamente capaz fisicamente, ou muito lógico, ou ter muita capacidade no campo das ideias, sempre o que vai distanciar os seres humanos dos animais é o topo de cabeça elevado, né? Não é a capacidade científica, a capacidade lógica. Lógica é só engenharia reversa, é você destrinchando a matéria, buscando mais profundidade em dados, mas na verdade as coisas já existem. É mais importante você ver de cima primeiro do que você compreender primeiro em detalhes, né? Por exemplo, se você for conquistar um terreno, é muito mais fácil você ver esse terreno de cima para depois começar a lidar com detalhes de como você vai conquistar esse terreno. Você consegue se planejar, criar uma estratégia. Quando você tem a visão de cima, você tem literalmente economia e controle de energia. Quando você começa a tentar explorar esse terreno ponto a ponto, sem conseguir compreendê-lo de cima, vai dar muito mais trabalho, vai consumir muito mais energia. Óbvio que vai trazer precisão mais rapidamente, mas ver de cima sempre é melhor do que buscar primeiro os detalhes. A mente de uma pessoa que tem um topo de cabeça mais elevado, uma testa média, costuma buscar ter clareza, visão de cima primeiro, para depois gastar energia se aprofundando em detalhes. Tem pessoas que elas têm um comportamento inverso, elas precisam estudar os detalhes de algo para depois começar a ver o todo, né? Esse perfil de crânio aqui geralmente busca visão de cima. Então, um arquiteto, por exemplo, ele está lidando tanto com a pessoa que ele atende, né? Algum tipo de sonho, desejo, algum tipo de empresa prestando algum tipo de serviço, enfim, né? Alguma moradia. Algum ser humano está consumindo aquilo ali do arquiteto. E quando o arquiteto vai projetar, ele também tem essa parte lógica estrutural, né? Então, em parte, entende bem o ser humano, em parte também tem que ser lógico, matemático, preciso, né? Então, muito presente aí entre os políticos também. Vamos pegar crânio de político aqui. Ó, Donald Trump. Olha o topo de cabeça dele, como é que é elevado. Ó, pode pegar os grandes presidentes, os maiores do mundo aí. Pode pegar listas inteiras, você vai ver a maioria esmagadora tem o topo de cabeça elevado. Ó, como eu disse, independente da raça, tá vendo? Ó? Sempre vão haver líderes em toda a sociedade, seja moderna ou primitiva, e geralmente esses líderes têm o topo de cabeça mais elevado, né? Ó. Olha aí, né? Então tô pegando presidentes americanos aqui, mas pode pegar presidente brasileiro, pegar todo tipo aí e você vai perceber, né? Lembra que eu falei das pessoas que lidam mais com a gestão humana, o campo das ideias? Os maiores, os melhores, geralmente têm uma configuração de crânio muito puxada para essa questão. O topo é a principal característica. O topo costuma ser na mesma proporção do rosto, né? O rosto, às vezes, é maior do que a testa. Às vezes tem alguns que têm o rosto do tamanho da testa, depende, varia de ser humano para ser humano. Mas entre os grandes líderes do mundo, as pessoas que mandam no mundo, tanto donos de empresa, quanto grandes políticos, famílias ali que tem um controle, monopólio muito grande, geralmente é uma galera que tem um coco mais puxado para cima, né? Mais capacidade de ver a sociedade de cima, de compreender o ser humano em profundidade, né? Tem mais facilidade para compreender leis, regras de conduta, né? Entre os artistas, por exemplo, são pessoas extremamente excêntricas, elas são extremamente detalhistas, né? Então, até as coisas que compram são muito seletas, né?
tem um comportamento ali mais... Lembra que a sociedade tem 3 camadas? A camada mais hostil de todas é a camada de puxar recurso, é lidar diretamente com a natureza. Quando o ser humano tem estruturas e ele tem ali toda uma logística humana montada, está funcionando, o ser humano ele cria um ambiente artificial para protegê-lo da natureza. Ele vai para a natureza para puxar recurso, mas geralmente ele vive mais dentro da sociedade, né? Então, o ser humano ali, vivendo em grupo, dentro desses grupos de seres humanos, sempre vão ter as pessoas com mais capacidade para lidar com os seres humanos, né? Então, quem tem topo de cabeça elevado, geralmente, tem uma inclinação maior para entender o ser humano e servi-lo de alguma forma. Pode ser um rapper, um pintor, uma arquiteta, né? Geralmente ali, o que essa pessoa está fazendo está muito ligada a alguma questão humana, a entender o ser humano diretamente, servi-lo, né? Muitas vezes direcioná-lo, guiá-lo, dar clareza, traduzir questões complexas de forma absurdamente simples, né? Então o arquiteto, ele projeta, é complexo o que ele faz, envolve muita lógica também, muito da criatividade dele, da filosofia dele, muitas vezes a espiritualidade dele, mas ele também tem que compreender a cabeça de outra pessoa que ele está servindo, né? Tem que atender o ser humano que ele está servindo. Então, isso aí envolve tanto essa inclinação para o lado humano, entender as pessoas, ciências variáveis, né? Com essa inclinação também do lado mais lógico, estrutural, técnico. Lembra? Lógica e sensibilidade. Provavelmente isso deve estar presente ali na Carol, né? Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o rosto, né? Vou explicar principalmente os 5 sentidos, para a gente observar também outras características aqui na estrutura da Carol que chamam um pouco a atenção e que só ela também vai conseguir validar. Pensa no seguinte, o rosto do ser humano, ele tem aqui expressado os 5 sentidos, basicamente, né? Nós temos visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? O tato se estende pelo corpo inteiro, a nossa pele. Mas o crânio humano ele é dividido em 2 partes. Da linha dos olhos e orelha para cima se chama neurocrânio, é o capacete, é onde realmente ele protege a massa cerebral. O cérebro está ali em cima. Daqui para baixo, linha dos olhos e orelha, é tudo máquina, né? Tudo que está abaixo da linha dos olhos e orelha é só um mecanismo que está ali como um escravo do cérebro, uma ferramenta para ele. Então, os nossos 5 sentidos, eles têm 2 funções principais. Uma, alimentar o nosso sistema com recursos. 2, ele também tem a capacidade de puxar dados para o nosso cérebro analisar, dados do mundo externo, né? Então, uma coisa interessante sobre os nossos 5 sentidos também é que quanto mais próximos eles estão do cérebro, mais ligados a gerar dados para o cérebro, e quanto mais distante eles estão do cérebro, mais ligado a questões de sobrevivência, alimentar o sistema, proteger, né? Muitas vezes projetar. Então, olha que interessante. Os olhos, eles têm uma função única de observar, de capturar imagem. Através dos olhos, esse é o sentido que mais te permite processar o mundo ao redor, com mais eficiência, com mais velocidade. Você consegue entender distância, tamanho, profundidade, altura, cor, né? Você consegue validar muito do mundo externo só com os olhos. Se você não tem os olhos, você já começa a ter um pouco mais de dificuldade para processar a realidade ao seu redor acontecendo. Então você depende um pouco mais do ouvido, que o ouvido também é um outro sentido que ele está mais ligado a essa questão aí da nossa, vamos dizer aí, nossa capacidade de processar onda e frequência, né? Então, os ouvidos também geram dados mentais. Ele não necessariamente está ligado a consumir recurso. Você não consome recurso pelo seu ouvido, você só puxa dados do mundo de fora para dentro.
Então, assim como os olhos, os ouvidos, eles estão mais próximos do cérebro e eles têm essa função de gerar dados para a nossa mente. Uma coisa é ver um cachorro correndo e latindo para o seu lado. Outra coisa é você ouvir um cachorro correndo e latindo. Geralmente, quando você escuta algo, você vai virar para olhar, né? Então, tipo um rojão estourando a 10 metros de você. Quando aquele rojão estourar, seu corpo vai ter uma reação, porque você ouviu, e o cérebro emitiu alguma coisa dizendo, opa, algo aconteceu. E aí você vai virar e vai olhar para ver o que está acontecendo, né? Então, os sentidos mais mentais, os que mais permitem a gente processar o mundo ao nosso redor rapidamente, são os sentidos mais próximos do nosso cérebro, ou seja, a visão e a audição. Quando a gente chega no nariz, já é um sentido que está começando a se afastar do nosso cérebro. Olha que interessante, né? E ele já começa a ter uma função dupla. Ó, ele tem a função de processar partículas de cheiro no ar, que é tipo ver e ouvir, só que de forma mais química, né? A gente consegue saber que tem um animal morto nas proximidades quando o cheiro de carniça sobe. A gente consegue saber que um almoço, um churrasco está sendo preparado, mesmo sem ir olhar a comida, né? Só pelo cheiro a gente sabe que algo está acontecendo em muitos momentos, né? Então, partícula de cheiro no ar é uma das funções. A outra função é puxar oxigênio para dentro da nossa estrutura. Então, ó, se afastou do cérebro, já começou a ter uma função dupla, né? Então, oxigênio é essencial para a vida. A gente passa a vida inteira respirando pelo nariz mais do que pela boca, por exemplo, né? Então, já tem uma função dupla. Quando a gente vai para o tato já tem aí uma função tripla, vamos dizer, né? As três principais funções da pele, do tato, é tanto a parte de proteção, quanto a parte de absorção e a parte tátil mesmo, de sentir, né? Textura, tamanho, peso ali. A gente consegue perceber muitas coisas através do tato, né? Então a absorção também, a gente absorve remédios pela pele, a gente consegue absorver luz solar, que é uma forma de recurso também, né? Quando a gente vai para o sentido aqui da boca, né, o paladar, a gente já tem 4 funções. Olha só, quanto mais afastado do cérebro, mais funções os sentidos ganham e mais ligados à sobrevivência do corpo eles estão. Então a boca tem aí umas 4 funções, vamos dizer, né? Tanto a parte do paladar, sentir gosto, quanto a parte de alimentar o sistema com oxigênio, ajuda o nariz a puxar mais, né? Quanto essa parte também de absorver recurso, alimento, matéria, energia em forma de matéria. Além disso, a boca consegue projetar som. Olha só, né? Então, olha a diferença da função dos olhos para a função da boca. Para validar o mundo externo, a boca é péssima. Para validar o mundo externo, os olhos são excelentes, né? Para alimentar nosso sistema, a boca é excelente. Para alimentar nosso sistema com recursos, os olhos são péssimos, né? Então, os sentidos mais próximos do cérebro são os sentidos mais mentais, os sentidos mais distantes do cérebro são os sentidos mais animais, né? Então, essa configuração de crânio que a Carol tem, eu chamo de guerreiro filosófico. É aquele perfil que mescla capacidade criativa, filosófica e espiritual, tem uma certa lógica, mas isso se mistura bastante com a capacidade sensorial, instintiva, né, de guerreiro, de caçador. O guerreiro filosófico ele é a mescla de um guerreiro, né, com um pensador. É aquele cara que consegue lidar dentro da sociedade, mas ele também consegue sair da sociedade, desenvolver papel de caça, de puxar energia. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Pega aí Gengis Khan, pega Pedro Álvares Cabral, Alexandre o Grande, tá vendo? São pessoas que tinham algum tipo de papel dentro da sociedade, lidavam com o ser humano diretamente, às vezes na parte política, né, na parte ali de forças armadas, mas também saíam da sociedade, se colocavam em risco, indo para ambientes hostis, ambientes que não é a sociedade deles, né? Então, precisam lidar com a guerra, precisam lidar com a expansão de território, né?
Então, esse perfil de crânio aqui está muito ligado a esse tipo de inclinação. Em parte, tem capacidade de guerreiro, caçador, eficiente com o corpo, com os 5 sentidos também. Em parte, costuma ser um grande pensador, né? Uma pessoa que tem uma frequência mental muito alta. Se deixar, tem muitos pensamentos. A mente é muito acelerada com isso, né? Então a pessoa acaba estabilizando o mental lidando com a parte física. Olha só, né? Então o guerreiro filosófico, geralmente, ele precisa movimentar o corpo para a atividade cerebral, a parte mental dele ficar estabilizada e mais eficiente. Como um aprimoramento. Se a pessoa começa o dia dela e não faz movimentação física, com alguma intensidade ali, só para cortar as fibras, né, para o corpo ter que se reconstruir, ela se sentir um pouco mais viva, né? É como se fosse colocar o guerreiro para passear, para caçar, né? Você faz ali um períodozinho de exercício, a sua atividade cerebral acaba se aguçando bastante. É como se você não fizesse atividade física no início do dia, você ficasse com 40% da sua capacidade mental ao longo do dia. Agora, se você faz exercício, a capacidade mental se aguça bastante, né? Então fica mais preciso, essa velocidade toda se estabiliza, o cérebro fica mais eficiente para trazer respostas melhores para você. Porque o nosso cérebro é exatamente assim, ele é como um mordomo com uma bandeja, toda hora ele traz opções, as nossas sensações, sentimentos, percepções, né, conclusões, geralmente são respostas que o nosso cérebro está trazendo. Ele calculou aquilo tudo pra gente e trouxe ali, do jeito dele, né? Então, o mais interessante é isso, é que o cérebro ele divide a energia dele com a reconstrução do corpo e o aprimoramento, e ele se torna mais eficiente com questões mentais, porque ele já está preocupado com uma parte de sobrevivência, ele também tem que gerenciar bem sua mente, que é muito acelerada, né? Então, a estabilidade está no meio desses dois aí, né? Movimentação física, ou seja, o lado do guerreiro, com essa estabilidade mental, que pensar já é uma coisa que provavelmente a Carol deve fazer muito, né? Com certeza é uma pessoa que usa muito a mente. Então, acaba gerando uma eficiência maior, um equilíbrio, um controle. E não se trata de exercícios super desgastantes, tá? De coisas muito pesadas para fazer, não. É exercício presente. No momento em que estiver fazendo exercício, se foque totalmente na sua geografia interna. Esquece a geografia externa. Na hora que estiver fazendo exercício, sinta suas fibras, seus músculos, né, seus tendões, sinta aí o seu corpo em si, né? É como se você focasse toda a atenção no seu corpo, no momento do exercício, um estado de presença absoluto, e ali a sua mente sai dali depois drogada, vamos dizer assim. É um tipo de droga positiva, né? A estabilidade, a capacidade acaba saindo mais aprimorada. Tem artista que ele precisa ter todo um ritual antes de começar a fazer o que faz. Interessante. É uma preparação para a mente, sabe? Tem pessoas que buscam esse nível de controle, deixar a mente num certo estado para depois começar a fazer o que tem que ser feito, né? Então, geralmente pessoas muito mentais, né? Então, só a Carol vai saber dizer se tudo que eu estou dizendo aqui faz sentido ou não, né? Então, em breve, Carol, assistindo esse vídeo aí, me diga, né? Pode falar ali do seu jeito, o que você achou. Vamos falar sobre uma outra questão aqui interessante nos 5 sentidos, né? Vamos analisar aqui um pouquinho do formato de nariz da Carol, né? Ó, vamos pegar aqui alguma imagem que favorece. Ó, essa imagem aqui já favorece um pouco. Olha que interessante, a Carol não tem um nariz grandão, também não tem aquele nariz pequenininho, né? Um nariz médio, vamos dizer assim. E o formato aqui dentro, ó, a abertura desse nariz é bem larga, né? Você tem nariz aí que tem uma abertura gigante, tem nariz que tem uma abertura média, outras mais, né, mais pequenininhas assim. Então as pessoas que têm um nariz com um buraquinho muito fino, muito pequeno, geralmente não são muito boas para a oxigenação das células. O corpo não é tão bom para inibir a dor, né? A pessoa respirar, assumir controle mesmo no meio da pressão, do desconforto, né?
Já pessoas que têm um nariz mais largo, mais aberto, elas têm uma capacidade para oxigenação das células maior. Inibir a dor é uma das questões. Se tornar mais consciente mesmo no momento de muita pressão, no momento de descontrole, respirar, sabe? Aquele famoso calma, respira, né? São as melhores pessoas para fazer isso. Quem tem o buraco do nariz um pouco mais largo, né? Tem um design ali que favorece não só processar partículas de cheiro no ar, ou seja, cheiro. Provavelmente a Carol deve ser boa com cheiro, mas ela também deve ter uma capacidade boa ali para respiração, para certos exercícios físicos. O que bate com esse corpo de velocista aqui, ó. O velocista, se tem uma coisa que ele faz, é respirar bastante, é inibir a dor, né? No momento ali da pressão, a respiração tá a 1000, né? Maratonista também usa bastante a respiração, mas é mais para controle, estabilidade, né? O velocista não, é explosão. Então, muito oxigênio em curto período de tempo acaba facilitando na performance física de um velocista. Já um homem de carga, o cara que faz levantamento de peso, ele não necessariamente precisa respirar tanto. Ele respira, obviamente, mas nem se compara à performance de um velocista, principalmente um maratonista, né? Então, por isso que eu digo que o corpo de velocista costuma ser o mais eficiente, né? Não é o mais resistente, não é o mais bruto, mais forte, mas ele tem a mescla desses dois e tem um grande diferencial da mobilidade e velocidade. São pessoas que costumam ter uma boa postura, por exemplo, uma boa presença física, né? Quando treinam, trabalham o corpo, existe uma confiança física ali maior, né? Tipo um bodybuilder. Às vezes um cara rouba a carteira de um bodybuilder, o cara é tão gigante que ele não consegue alcançar o maluco que ele tá correndo atrás. Já o velocista já é outra história, né? O velocista ele tem força e ele tem velocidade também, uma certa resistência, então é mais difícil de você roubar alguém na rua que tem uma característica de velocista, por ser um pouco mais sagaz física e mentalmente, do que uma pessoa muito maçuda, né? Então, tá vendo? São coisas simples assim, que a gente consegue observar no dia a dia, e a gente percebe. Então, entre os grandes velocistas, né, essa característica é a mais presente. O corpo ali, ele tem mais massa no centro, as pontas são mais finas. A nuca costuma ser média, não é a nuca mais longa, não é a nuca mais curta, né? Mescla esses dois mundos aí. Então, geralmente traz muita eficiência. Então, voltando aqui, realmente, provavelmente deve existir aí uma configuração mais puxada para guerreiro, né, para caçador. Deve haver um certo instinto de caça na Carol, uma certa capacidade ali para esses ambientes hostis, para guerra, para dor, pressão, escassez de recursos. O corpo dela, de alguma forma, deve pedir movimento de tempos em tempos. A Carol não é aquele tipo de arquiteta que pode ficar muito tempo sentada fazendo a mesma coisa, sem se movimentar. O corpo sempre precisa ser colocado em movimento de alguma maneira. Se isso não acontece, provavelmente ela deve ficar muito incomodada, talvez deve ficar mais estressada, né? A estabilidade mental pode ser um pouco afetada. É como se uma parte ficasse pulsando, né, para sair para caçar, e a outra parte é muito mental, pensativo, né? Busca a visão de cima, resolver problemas, busca ser criativo, né? Muitas vezes espiritual, que é o vídeo que eu deixei ali para você na pasta de recomendações, tá? Esse lado mais espiritual, esse lado mais de acessar dons, capacidades, ou muitas vezes aprimorar esses dons, né? Tem muita gente que já identificou seus próprios dons, mas não sabe como trabalhá-los. E tem pessoas que não fazem ideia dos dons que têm. A maioria esmagadora nunca vai descobrir seus talentos, né? Só a minoria que descobre geralmente acaba trazendo algo novo para o mundo. Eu costumo dizer que a capacidade criativa filosófica do ser humano é o portal que a ciência nunca vai conseguir acessar, né? É um lado ali que só o ser humano tem. Não adianta a gente criar inteligências artificiais, pensar que elas vão ser igual ao ser humano um dia, não. Esse lado espiritual está ligado a um servidor que não é humano, né?
Existe o campo das ideias, que eu digo, que é como se fosse ali o banco de dados central de toda a existência. Tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que vai existir, todas as possibilidades em torno de tudo que existe está lá, nesse campo do conhecimento acessado, né? Então eu falo um pouquinho mais disso ali na pastinha de recomendações, tá? Mas no geral, Carol, o seu perfil de crânio, pelo que eu pude analisar, é o crânio de guerreiro filosófico. Em parte, muito mental, pensador, busca a visão de cima, trabalha com aquela terceira camada da sociedade, que é a gestão humana, mas em parte também tem uma conexão forte com aquela camada da sociedade ligada à sobrevivência, né? Sair da aldeia, caçador, né? Então, guerreiro filosófico, ele é mais marcado por isso. Em parte ele é político, ele é líder, ele é criativo, espiritual. Em parte também ele é um guerreiro, pronto para deitar no arame, pular na granada, ir para a guerra, sentir cheiro de sangue, né? Então, geralmente são pessoas que fisicamente e mentalmente elas conseguem se desenvolver para serem mais duras, mas também conseguem ter uma consciência muito elevada, uma sensibilidade muito aguçada, muitas vezes uma empatia muito grande, né? Então, você vai conseguir observar aí. Outra coisa que eu vou falar também sobre os olhos, né? As pessoas gostam muito quando eu falo dos olhos, e os olhos realmente são extremamente interessantes. Os olhos, eles são a janela da nossa alma, né? Os olhos das pessoas podem dizer muito com muito pouco sobre elas. Num simples olhar você sabe se a pessoa tem interesse no que você está dizendo, você sabe se ela está entediada, se ela está frustrada, preocupada, pensando em outra coisa. Através dos olhos é possível saber muito com muito pouco sobre as pessoas, né? Então eu costumo dizer que na sociedade existem 3 tipos de olhos principais, né? Eles se apresentam ali com mais facilidade: os olhos de presa, os olhos de pastor e os olhos de predador, né? Se você for observar os seres humanos vivendo em sociedade, sempre vão haver esses 3 tipos de olhos. Os olhos de presa, eles são aquele olhar um pouco mais pacífico, mais inocente, aquele perfil de pessoa que geralmente não é tão agressiva, ela é mais pacífica mesmo, né? Ela acaba vivendo mais dentro da sociedade, não é tão empreendedora, não tem ali um comportamento ali de ficar tentando ser líder de alguma coisa, influenciando ninguém. A pessoa só vive a vida, ela é tranquila, né? Não espera tanto da vida. Geralmente gosta de andar em bando, né? Não gosta tanto de ficar sozinha, né? Então, as zebras são um ótimo exemplo de pessoas com olhar de presa, né? Aquele perfil de olhar mais inocente, mais arregalado, mais expressivo, né? A gente tem aqui também os predadores, os pastores, né? Vou falar dos pastores em seguida, deixa eu falar dos predadores, que são o extremo oposto das presas. Enquanto as presas buscam andar em bando, né, elas têm uma visão periférica mais aguçada, são mais reativas, não têm presas e não têm garras, né? Elas comem mais o que está disponível na natureza, não são tão seletas, né? Já os predadores, eles são o oposto, eles têm garras, eles têm presas, eles têm uma visão de túnel mais aguçada, são muito mais focados, são mais camuflados, né? Acabam tendo ali uma capacidade mais aguçada para essa parte aí de caça mesmo, né? Não são tão pacíficos, eles são extremamente territorialistas, por isso que muitos animais não moram no território de um leão. Os que passam ali geralmente viram janta, né? Então, no meio das zebras, o ambiente é mais pacífico, pouco hostil. No meio dos predadores, o ambiente já é um pouco mais hostil, né? Então, até como o leão assume o reinado dele ali é extremamente sangrento. Como o leão geralmente morre, né, é um pouco mais dramático. Então, os predadores são o oposto das presas. Eles têm os olhos muitas vezes mais escondidos, mais cerrados, né, camuflados. As zebras têm os olhos mais na lateral, né, são mais expressivos. Elas estão tomando água, mas ao mesmo tempo estão observando o entorno, né? Elas buscam se agrupar ali para ficar mais difícil de serem capturadas,
né? Então, esse é o extremo oposto das características ali usando animais, de tipos de olhar, né? E o pastor seria aquele perfil que mescla a pessoa pacífica com a pessoa agressiva, passivo-agressivo. Vamos pegar aí o hipopótamo como exemplo. O hipopótamo é um animal que, em parte, ele é pacífico. Ele é bem pacífico, né? Mas também ele é extremamente territorialista. Se você pisa no calo dele, o bicho vira o cão, né? Então, os hipopótamos, eles não têm garras, mas eles têm presas, né? Tá vendo? As zebras não têm garras e não têm presas. Os leões têm garras e presas. Os hipopótamos, eles só têm presas, né? Só que o hipopótamo, ele é muito mais difícil de capturar do que uma zebra, né? E ele também pode gerar um dano gigantesco num golpe só. Então, a ponte entre os predadores e as presas são os pastores dentro da sociedade humana. O olhar desses animais, a performance deles, a capacidade que eles têm, né, a mentalidade deles, como eles sobrevivem, é diferente em muitos níveis, né? Então, zebras conseguem ficar perto de hipopótamos, né? Agora, leões não conseguem ficar perto de hipopótamos, porque leões fazem o que fazem. Eles são caçadores. Os hipopótamos são pastores. Ao mesmo tempo que eles andam em grupo, eles têm um certo comportamento de presa, eles também têm comportamento de líder, né? Eles são territorialistas, são caçadores de certa forma, né? Já as zebras não são. Então, os pastores, eles têm esse equilíbrio, né? É, E seria o caso aqui do olhar da nossa queridíssima Carol. É o olhar de pastor. É aquele tipo de olhar que mescla pessoas pacíficas com pessoas agressivas. O passivo-agressivo. É o tipo de pessoa que consegue liderar o ser humano, entendê-lo, fazer a gestão dele. Mas também, se tiver que ir para a guerra, consegue. Tem psicológico forte, né? Não é aquela pessoa extremamente sensitiva e emocional. Também não é a pessoa extremamente predatória, muito lógica. Não. Tem uma mescla de lógica e sensibilidade. Os olhos acabam mostrando muito disso. Os olhos de pastor, eles em parte lembram os olhos de predador, em parte lembram os olhos de presa, né? Eles são expressivos e sociáveis, mas também buscam se esconder. A bolinha dos olhos costuma ser média, a parte branca não aparece tanto quanto nas pessoas mais expressivas, né? Aqueles olhos mais arregalados, né? Muito expressivo. Não, tem um equilíbrio aí. Então, os olhos de pastor estão muito presentes entre líderes, predadores também. Os olhos de ovelha dificilmente estão lá, né? Então, vamos pegar operações especiais, né? Ambiente de operações especiais. Se você for olhar os caras do BOP, por exemplo, ou de qualquer força ali muito, né, muito eficiente, tipo os SEALs da Marinha, você vai observar que no meio daquelas pessoas ali, geralmente o que domina são olhos de caçador e olhos de pastor. Dificilmente a pessoa tem aqueles olhos muito expressivos, tipo da Simone Biles, que é uma ginasta olímpica, que os olhos são muito afastados e muito, muito abertos, né, muito arredondados assim. Então, pessoas com um perfil mais ali de presa, um olhar de presa, geralmente não são muito boas para lidar com ambientes muito hostis. São ótimas para lidar mais em sociedade. As pessoas que têm um olhar mais de caçador, elas também conseguem lidar tanto com ambientes hostis, mas também lidar dentro da sociedade sempre caçando, né? Sempre com um comportamento ali de enxergar oportunidades, de crescer, evoluir, avançar. E os olhos de pastor vão nessa frequência, eles conseguem ser em parte caçador, tanto liderar quanto combater caçadores, mas também conseguem ser empáticos com as presas, né? Conseguem entender as pessoas com um pouco mais de profundidade, muitas vezes até usá-las também, né? O ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim, cada um usa suas capacidades, competências, baseado ali nos seus propósitos, desejos, né? Então isso já é uma outra questão a se discutir. Mas o que eu vejo aqui é uma configuração de olhos mais de pastor, em parte guerreiro,
em parte, também uma pessoa pacífica. Ou seja, aquela conclusão que eu cheguei do guerreiro filosófico no geral, né? Parte é essa capacidade de ser pensante, de ser uma pessoa muito mental. Parte também essa inclinação mais para ser um guerreiro, um caçador, né? Então é como se fosse um guerreiro filosófico mesmo, um guerreiro pensador, né? Então todas as características físicas e mentais acabam se tornando escravas das principais características. O nosso crânio, ele já consegue, ele é o topo da nossa estrutura, então ele consegue já sintetizar. O crânio, ele é como se fosse o logo do nosso corpo, né? Assim como o nosso rosto é o logo do nosso crânio, o nosso crânio é o logo do nosso rosto. Cada tipo de crânio já está expressando certas inclinações, capacidades naturais que estão ali na pessoa, né? Se você consegue ler isso, você consegue meio que apontar para essa pessoa, para ela mesma analisar, que é o caso que eu estou fazendo aqui, né? Então, o guerreiro filosófico, em parte, tem um corpo de caçador eficiente, em parte também é muito mental. Ele não precisa ser o mais lógico, ele não precisa lidar necessariamente ser um mestre na camada estrutural da sociedade, né? Quem trabalha ali está servindo a ele. O criativo filosófico espiritual é geralmente quem reina na sociedade, é quem é o líder, né? É quem cuida não só dos recursos que estão chegando, a gestão disso, mas cuida também da gestão ali da tecnologia, né? Das ferramentas, dos aparatos, lida ali com o ser humano diretamente. Por isso que o político, ele é né, um indivíduo de pessoas. O político depende de ser humano diretamente, o arquiteto depende de ser humano diretamente, né? O advogado depende, são trabalhos mais mentais, são filosóficos, tá vendo? O produto é entregue na mente do cliente, né? No caso do arquiteto, o arquiteto ele vende a ideia antes de projetar aquilo, antes de aquilo ir para a parte estrutural, técnica, ele já vendeu aquilo de forma filosófica, muitas vezes criativa ou espiritual. Ele já pôs aquela ideia na cabeça da pessoa, né? Ou seja, arquiteto também costuma ser bom em venda, né? Tem uma inclinação maior para isso. É uma configuração de crânio bacana, pelo menos arquitetos nesse tipo de configuração. Pode ser guerreiro filosófico, pode ser o criativo filosófico espiritual, que geralmente tem pouca nuca, né? Então, esses são os perfis que mais se destacam ali dentro da arquitetura, por incrível que pareça, né? Não estou dizendo que não existem arquitetos com essa configuração, mas é aquela grande questão. Observe os maiores, os mais destacados, não importa a raça, não importa a etnia, de onde veio. Você vai perceber que os maiores, os grandes, os que lideram ali nesse meio, têm o topo de cabeça elevado, assim como em várias outras áreas ligadas à gestão humana que eu citei aqui, tá vendo? A política, né? Ó, vamos pegar aqui a própria arquitetura, né? Olha aí os caras como é que é cabeçudo para cima, ó. Né? Na arte aqui também, ó, você tem comunicação na música, né? Olha que interessante, ó, o topo da Beyoncé é praticamente o topo ali da Carol, né? Ó, só que a Beyoncé tem a testa mais arredondada, mais reduzida, né? Ó, Freddie Mercury. Olha como os artistas geralmente têm um topão de cabeça muito elevado, né? Então não é aleatório. O ser humano trabalha com as capacidades e competências que tem. Ele vai desenvolvendo essas capacidades ao longo da vida. Muitos se encontram, mas muitos também não conseguem se encontrar ao longo da vida, não conseguem se estudar, se entender no nível estrutural. Então o objetivo desse vídeo aqui é te permitir, Carol, analisar o que eu estou trazendo e ver se faz sentido, né? Então vou fazer uma conclusão geral aqui, né? Só para a gente simplificar no final. Perfil de crânio, guerreiro filosófico, mescla capacidade criativa filosófica espiritual com capacidade física sensorial, instintiva, né? Então, em parte muito mental, em parte também tem capacidade de guerreiro, de caçador, né? Então, só você vai saber dizer isso, Carol. Depois manda um alô ali para mim. Um forte abraço aí para você.